igreja. Peço que os irmãos se coloquem de pé. Vamos usar um pouquinho. Olha o som. Glória a Deus. Eu vou estar lendo em Mateus 11, verso 28. Livro de Mateus 11, 28, que diz assim: as crianças ficam quietas, que é a hora da palavra, não é a hora de ficar falando. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? A igreja pode se assentar. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe essa noite, que não seja o Senhor usando a minha vida, porque Deus alcança cada coração nessa noite, Senhor. Que teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Bom, no Brasil, no ano passado, nós, mais ou menos ali pro mês de... foi entre junho e julho, que houveram chuvas muito fortes, né, que acabaram causando um desastre nos estados de Alagoas e Pernambuco. Eu creio que a maioria aqui, né, que os que assistem televisão principalmente, puderam ver como as águas arrastaram casas, carros, destruíram, né, famílias inteiras. E foi um caos total naquela região do país. E entre muitas reportagens, porque a mídia toda ficou voltada para aquela situação, né? Todos os canais que você colocava na televisão era a mesma notícia, né? De desastre, de tristeza, de dor. E em meio a todas essas reportagens houve uma frase que soou e se destacou, que foi dita por uma senhora numa entrevista. Ela disse: Deus se esqueceu de nós, porque tamanho era o sofrimento no meio daquelas pessoas, porque o caos que foi proporcionado por toda aquela destruição, muitos ficaram fazendo questionamentos a respeito de como Deus estava vendo tudo aquilo, ou de por que Deus, onde estaria Deus, né? Onde estaria Deus diante de uma situação toda daquela? Crianças morrendo, famílias inteiras desaparecendo. Mas se nós formos observar as cidades que foram atingidas por aquele desastre, por aquela grande enchente, eram cidades de característica parecida. Cidades pobres, onde a maioria das pessoas cultivam o que comem e com muita dificuldade. Cidades que elas são um pouco esquecidas pelo governo. Cidades que estão ali onde o que mais a gente vê é pobreza, é dificuldade, é seca, uma série de coisas que acabam fazendo com que seja uma região pobre, né? Apesar do turismo naquela região ser, né, bem fluente, muitos vêm até de outros países para ver aquelas praias maravilhosas. Se for observar bem, o que destaca mais ali não é o saneamento básico, não é a riqueza, não é nada assim como São Paulo, né? Tem muitas empresas, muitas multinacionais. Não, lá é uma cidade, lá são cidades, né? Estados muito pobres. E essas regiões
elas ali formam barragens, né? Que forma aquela represa bem grande, que foi a situação que aconteceu, né? Que foi por causa daquela represa que acabou, né, tudo sendo inundado. Acabou tudo. Deixa eu tocar aqui, se não der. Tá bom. Mas aí se nós formos observar, aquela represa ela é até utilizada pelos governos, né? Eles ganham por isso também, mas o povo em si ali está esquecido, né? Então, de repente, se nós formos procurar entender por que esse tipo de desastre acontece, uns vão se perguntar, será que é castigo de Deus? O que será que acontece, que Deus permite que tantas vidas inocentes de repente, né, sofram daquela maneira? Mas nós olhamos ali e vemos um povo esquecido, sofrendo ali no seu anonimato, porque geralmente o que acontece todos os dias ali, o sofrimento daquelas pessoas, todos os dias, a luta deles diária não é mostrada, não é apresentada para nós com tanta clareza. De vez em quando é que eles mostram alguma coisa. E aquele povo vive ali, sem esperança, sem fé, sem amor. Mas normalmente no território nacional ou mundial, são várias as catástrofes que acontecem. Nessa época de chuva mesmo, são os desbarrancamentos. Entre o mês de dezembro até o final do verão, são muitas chuvas fortes. Então, a gente já sabe, quem mora lá, bem nos barrancos, corre muito risco. São muitas casas que são interditadas, famílias que são soterradas. A gente já sabe o que vai acontecer, porque essas pessoas também estão na mesma situação daquelas pessoas ali do Nordeste que sofreram com aquela catástrofe. E aí, como será que Deus vê? Como será que Deus enxerga tudo isso? Nos tempos passados, o povo de Deus tinha a sua bênção refletida nas suas plantações, nas colheitas, nos gados. Deus os fazia prosperar. E Deus falava isso. Deus fazia aquele povo prosperar. Deus mandava a chuva na hora certa. Deus mandava tudo na hora certa, até que as plantações elas davam seu fruto. E aquele povo ia prosperando. Não faltava alimento, não faltava nada. Mas a partir do momento que o povo ia se desviando dos caminhos do Senhor, que eles iam se desviando dos mandamentos de Deus e passavam a adorar outros deuses, que isso aconteceu muitas vezes durante toda a história do povo de Israel, então Deus se irava e ia deixando aquele povo viver conforme eles mesmos estavam buscando. Porque eles clamavam para deuses mudos, eles clamavam para deuses que não podiam fazer nada por eles. Então Deus deixava eles à mercê deles mesmos, porque eles não confiavam no Deus vivo. Então vinha a fome, vinha a miséria, a maldade aumentava no coração daqueles homens, e de repente até aqueles mesmos que foram separados para ensinar a verdade para o povo estavam com o coração pervertido. O juízo já não era correto. As decisões eram tomadas pelos grandes de acordo com o próprio interesse, de acordo com a propina que lhe vinha nas mãos. E o povo começava a sofrer.
Porque além de faltar a providência de Deus, além de faltar o fruto da terra, o povo entre si se oprimia. Aquele que tinha um pouco mais oprimia o que tinha menos. E era assim, acabava sendo a lei do mais forte, ou do que tinha mais. Então o povo ia sofrendo, tudo virava um caos. Chegava um determinado momento que o próprio povo, ainda no meio da idolatria, sofria, não saía da idolatria e continuava ali sofrendo, vivendo aquela situação terrível. Porque Deus se retirava e faltava presença no meio daquele povo. Porque onde Deus está, não tem como tudo estar tão bagunçado, né? Então quando Deus se retirava e ficava só observando as atitudes do seu povo, então o povo ficava sofrendo pela falta da presença de Deus. O pecado daquele povo, a idolatria daquele povo, consumia eles que nem gangrena, não parava. Era uma ferida que não cicatrizava. Então nós olhamos para o nosso país, para o Brasil, um país idólatra, e mesmo o evangelho sendo pregado, muitas pessoas fecham os ouvidos, não querem dar ouvido para a verdade, ou de repente até aceitam, mas depois deterioram esse evangelho, mudam, fazem de forma diferente, ou acrescentam algo, ou retiram algo, e acabam levando as pessoas, o povo que está seguindo, acaba levando para uma idolatria. Então as pessoas creem em algo que pensa que é de Deus, e na verdade não é o evangelho genuíno. Só que aí o povo não percebe que começam a sofrer, porque não estão buscando mais a santidade que o evangelho nos traz. O evangelho verdadeiro, ele nos conduz à santidade, ele nos conduz a nos santificar a cada dia. Mas se nós olharmos no geral, a situação geral das igrejas do nosso país, a maioria está diferente, porque tudo falam que não tem muito a ver. Até orar agora tem pastor proibido. Não vamos orar não precisa orar. Por quê? Porque Deus mudou. Antes precisava, hoje não precisava mais. Mas eles não percebem que o coração deles já se desviou da verdade. E aí o povo está sofrendo. E o mundo chegou na situação que está hoje. Os pobres não são considerados mais do que números. E Deus deixou mais uma vez a humanidade diante das próprias consequências das suas atitudes. Deus nos deixou à mercê de nós mesmos, nós, seres humanos. E até mesmo o povo que se diz de Deus, né, não percebem isso e pervertem o juízo, né? Porque muitos, de repente, dentro de uma igreja, aquele que quer falar, ó pastor, não é assim, a Bíblia está falando diferente, ele é proibido de falar. Os homens de Deus não querem mais ouvir as profecias, porque sabem que Deus vai falar, se conserta, e eles não querem se consertar. Eles querem viver assim mesmo, enchendo o bolso, se beneficiando a si mesmo, e o pobre está sendo oprimido. Do pobre só está sendo tirado. Não muda nada da situação do povo de Israel. E aí, o povo que se diz de Deus está dormindo, e de repente você fala, não, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu venho para a igreja. Eu estou vindo aqui no barraquinho, onde prega a verdade. Então eu estou fora desse círculo, estou fora dessa situação. Mas dentro do contexto que nós vivemos hoje, dentro da situação que o mundo está hoje, é impossível vivermos sem Deus. É impossível vivermos sem a presença de Deus. Nós não temos outra escolha. E de repente, diante das situações, nós até queremos encontrar outra escolha.
outro caminho, talvez um caminho aparentemente mais fácil de me livrar dos meus problemas, mas não existe. Sem Deus nós vamos perecer. Nós sofremos hoje com uma política corrupta, com os religiosos desumanos. Nós sofremos o efeito da própria natureza, que é o que eu comentei agora há pouco. E de repente nós pensamos assim: Deus não podia simplesmente fazer assim, nos livrar de tudo isso e evitar que tantas crianças morram sem nem saber o que está acontecendo? Deus, ele poderia nos livrar de todas essas catástrofes, né? Porque nós pensamos: será que Deus não podia mudar tudo, nos dar um pouco de paz, fazer o presidente aumentar o salário mínimo de uma forma que eu possa realmente me sustentar, por exemplo? Deus não poderia facilitar as coisas para nós também, na nossa vida pessoal, onde vivemos, no trabalho, na rua, em casa? O mundo sofre por causa do pecado. O mundo sofre por causa do pecado, mas eu não falo o pecado individual de cada um, por causa do pecado herdado pela humanidade. É por isso que o mundo sofre. Mas então, Jesus Cristo, ele veio ao mundo para nos dar uma chance em meio de tudo isso. Ele veio pregando um evangelho que tira de sobre nós o jugo do pecado. Esse jugo do pecado que nos oprime. Porque a pessoa que ela vive no pecado, ela vive oprimida, ela vive triste. Mesmo que ela tenha alguns momentos felizes, mas no geral ela não tem paz. Ela não consegue resolver as coisas, ela não consegue discernir nada. Porque o pecado oprime. O pecado, ele coloca tristeza no coração do homem. O pecado coloca angústia, coloca a depressão e vai destruindo aos pouquinhos. E esse evangelho que Jesus pregou nos ensina como vivemos como nós vivendo através do sangue de Cristo, nós podemos superar tudo isso. É a nossa única chance, é o sangue de Cristo. Mas aí nós estamos todos aqui, já aceitamos a Jesus, e por que eu ainda estou sofrendo? Porque as catástrofes não vêm só numa cidade, não vêm só essas catástrofes grandes, mas de repente na nossa vida particular acontecem muitas coisas que são catástrofes, são fatalidades que nós não podemos explicar. E aí nós ficamos questionando Deus, pensando: por que será que está acontecendo dessa forma? Mas eu tenho certeza que se num determinado momento, imagina só, se todas as pessoas, todos aqueles que se dizem cristãos, aquelas pessoas lá do Nordeste, nós aqui que sofremos, outros de todos os estados, de repente resolver dobrar o seu joelho e fazer um clamor a Deus, um clamor somente de 5 minutos, não precisa nem ser muito, mas todos se arrependendo, decidindo mudar, decidindo fazer o certo, decidindo abrir o coração verdadeiramente para Cristo, para ouvir a voz de Deus, não simplesmente estar numa igreja, mas escutar a voz de Deus e fazer o que Deus está mandando. Se todos tomarem essa decisão, as coisas mudam. Da mesma forma que nós aqui dentro desse barraquinho, se nós se juntarmos para dobrar os nossos joelhos e clamar a Deus, mas clamar numa só voz e num só coração, pedir socorro para Deus, Deus não vai deixar de ouvir. Não tem como o coração de Deus não se mover. Então Deus alcança a nossa vida, Deus alcança aquele que está lá fora. Porque a gente vê as pessoas vêm para a igreja, de repente a gente vê se enfraquecendo, vê deixando de vir. E aí de repente vemos no mundo novamente, e o coração dói, mas de repente por que essa pessoa não volta? Será que se todos nós se juntar e clamar ao Senhor,
Mas se voltar verdadeiramente para Deus, esquecer de nós mesmos, esquecer, deixar Deus cuidar dos nossos problemas e fazer somente aquilo que Ele quer, não tem como Deus não ouvir. E por isso que Jesus Cristo falou: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. E muitos estão cansados, cansados da dor, cansados do sofrimento. Porque chega uma hora que o corpo fica até fraco. Você não consegue fazer mais nada. A dor é tão forte que você não consegue nem respirar. E aí você fala: Senhor, será que isso não vai acabar nunca? Deus prova, mas Deus também ouve a oração do seu povo e muda a história. E muda as situações. Ele alivia o nosso sofrimento. Ele tira essa carga do nosso ombro e nos ajuda a carregar com mais tranquilidade. O mínimo que Deus vai te dar, se você se voltar verdadeiramente para Ele nessa noite, é paz. É o mínimo. O mínimo que você vai ter é paz. Porque é diferente uma pessoa sofrer, mas ter convicção de que Deus vai mudar tudo. E falar assim: não, eu estou sofrendo sim, mas eu sei que Deus está me tratando, eu sei que Deus está me preparando para algo melhor, eu sei que Deus está me conduzindo para aquilo que Ele quer, e eu tenho certeza que Deus vai mudar tudo. É diferente de você sofrer e ficar desesperado, e ficar confuso, não saber para onde ir. Aí você enfia os pés pelas mãos, toma as suas próprias decisões, e aí as coisas pioram, nunca melhora. E aí você joga a responsabilidade para Deus. Mas se Jesus falou: vinde a mim, que eu vou aliviar, Jesus não mente. Então por que ainda estou sofrendo? Você pode estar perguntando no seu coração. Então por que eu entrei dentro dessa igreja e a dor ainda está aqui, a situação não mudou? Como que está o seu coração essa noite? Você veio a Cristo de verdade? Porque quando Jesus fala: vinde a mim, Ele não fala simplesmente: vem até aqui. Mas Jesus Ele fala para a gente abrir mão de nós mesmos. Esquece tudo. Vem até mim. Tenha só eu como referência na sua vida. Tenha somente eu como diretriz, como objetivo para você. Porque aí eu resolvo tudo. Porque enquanto Jesus Ele não for o único Senhor da sua vida, as coisas não vão mudar. Porque Deus vai deixar você à mercê de você mesmo, das suas decisões, da sua sabedoria, sendo que Deus vê tudo, Deus sabe tudo, Deus conhece o seu passado, o seu presente, o seu futuro, o seu pensamento, os seus sonhos, tudo Deus conhece. Como Ele não poderia mudar a sua vida hoje? Você poderia deitar de um jeito e acordar totalmente diferente. E acordar e ter surpresas da parte de Deus. Mas tudo depende de você, depende do seu coração. Jesus, Ele fez a parte dele, Ele está disposto. Deus falou aqui, usando essas meninas, a respeito do pecado. Realmente, Jesus não olha para o nosso pecado. Mas só que Jesus, Ele cobre os nossos pecados através do seu sangue, a partir do momento que nós servimos somente a Ele. Se nós fizermos de Cristo o Senhor da nossa vida, o único Senhor, então Ele aparta todo o mal. Aí sim você vai ter convicção no seu coração. E mesmo que você sofrer, igual o povo de Deus já sofreu, e de repente eles se prostravam aos pés do Senhor, e Deus no mesmo momento Ele respondia. Quem é que tem essa intimidade para dobrar o joelho e Deus responder na hora? A intimidade vem através do coração. Mover o coração de Deus é através do seu coração. Não é simplesmente falar: eu vou no barraquinho, eu pertenço àquele povo. Mas você tem que pertencer a Cristo. O seu coração tem que ser de Cristo. Então Ele vai tirar as suas dores. E Ele vai te conduzir a um lugar perfeito que Ele já tem preparado. Amém? Assim eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.